Até a última vez, nós falamos sobre o problema mais profundo da humanidade, a raiz de todos os problemas, que é o problema de Satanás, o problema do pecado e o problema da separação de Deus. Entre esses, já tratamos do problema de Satanás e do pecado. Hoje e na próxima vez, vamos falar sobre o problema da separação de Deus. Isto é muito importante, porque conhecer a raiz de todos os problemas do ser humano é a maneira mais correta de se aproximar da solução. Por quê? Porque, por exemplo, se você for médico, quando muitos doentes vierem até você, a primeira coisa a fazer é um diagnóstico correto da doença. Isso é essencial. Na África, por exemplo, muitas pessoas ainda bebem água contaminada, e isso causa uma infinidade de doenças secundárias e terciárias. Quando se providencia água potável, a raiz de muitos problemas de saúde é eliminada. Da mesma forma, precisamos conhecer com clareza a raiz de todos os nossos problemas. Isso é algo que, especialmente os pastores e especialmente a igreja, devem conhecer bem. Porque por não apresentar corretamente essa raiz, muitas pessoas ainda buscam causas em outros lugares. Algumas pessoas culpam outras por suas dificuldades, outras culpam a política, a economia, acontecimentos diversos, o passado, e até chegam ao suicídio, a vingança e a repetição de muitos males. Mas a Bíblia mostra com clareza: todos os problemas da humanidade vieram porque o homem se separou de Deus. Todos. Os problemas vieram por causa do pecado. Todos os problemas vieram porque o ser humano está sob o domínio de Satanás. Esta é a revelação da palavra de Deus. Quanto mais alguém se coloca diante de Deus, mais claramente entende: os meus problemas começaram quando me afastei dele, que é a fonte da vida, da bondade, da bênção e de todas as coisas. O Evangelho de Lucas apresenta o exemplo do filho pródigo. No momento em que ele deixou o pai, embora ainda tivesse muitos bens, pouco tempo depois perdeu tudo. Isso aconteceu porque se afastou do pai. Da mesma forma, todos os problemas da humanidade vieram porque nos afastamos de Deus. Podem existir incontáveis peixes no oceano, mas no instante em que um peixe sai da água, o sofrimento e a morte se tornam inevitáveis. O ser humano pode parecer muito capaz, mas foi criado à imagem de Deus e só encontra a verdadeira vida quando está em Deus e conectado a Ele. Ao afastar-se de Deus, o homem experimenta sofrimento e morte. É como o peixe fora da água. A Bíblia insiste nisso. Afastar-se de Deus é a raiz de todos os problemas. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, está escrito: o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. O maior mal foi abandonar o Senhor, a fonte da vida, e ainda buscar substitutos que, no fim, foram inúteis. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, está escrito: mas como a mulher é infiel ao marido, assim fostes infiéis comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, está escrito: porque este povo de Jerusalém se desvia constantemente, perseveram no engano e não querem voltar. Ou seja, o ser humano insiste em se afastar de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, vemos que, após o pecado por causa de Satanás, o homem passou a se esconder de Deus, a temê-lo, a evitá-lo, a culpar os outros e, finalmente, foi separado e afastado de Deus. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 4, está escrito: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. No livro de Isaías, capítulo 48, versículo 8, está escrito: nem ouviste, nem conheceste, nem tampouco se abriu o teu ouvido desde então, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. O livro de Romanos, capítulo 5,
Versículos 10 e 11 também fala do estado do homem separado de Deus, inimigos de Deus, destinados à ira por causa da separação. Os maiores problemas da vida não são intelectuais, não vêm dos pais, nem dos filhos. Não são apenas mentais ou emocionais, nem se resumem a acontecimentos externos. A raiz de todos os problemas é a separação do Deus que nos criou e nos sustenta. Pense numa comparação simples. Se a água ou a energia elétrica de sua casa for cortada, quantos transtornos isso trará? Agora imagine a separação de Deus, a fonte de tudo. Mas a humanidade não percebe isso. Muitos não sabem quão grave é estar separado de Deus, enquanto Satanás continua enganando, dizendo que é possível viver sem Deus. Mas isso é mentira. O homem precisa absolutamente de Deus, e só pode viver estando nele. Todos os problemas vieram porque nos afastamos de Deus. Esta é a mensagem constante da Bíblia. Por isso, precisamos enxergar à luz da palavra. Todos os meus problemas e todos os problemas da humanidade começaram porque nos afastamos de Deus. Que o Senhor conceda graça a você para entender isso.